Ministro Alexandre de Moraes, eu pago $100 mil pros seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei Magnitsky. Eu pago $100 mil do meu bolso, não precisa nem recorrer às contas bloqueadas suas. Se você perder, você renuncia. Para que esse programa seja um sucesso e continue sendo líder de audiência, eu preciso de você. Você, aquele meu fiel escudeiro que vai lá e crava o dedo no like sem medo, aquele que tá apertando o botão do repost no X, aquele que tá mandando o programa nos grupos, aquele que está mandando o programa para os amigos e principalmente aquele que manda para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas, para fechar com chave de ouro, a gente sempre diz aqui que a gente pode contar com a ajuda do Alexandre, né? Como o péssimo pseudo-juiz que ele decidiu se manifestar fora dos autos, dando uma entrevista para Reuters e mandando um aviso para Faria Lima. Ele disse o seguinte: ora, quem aplicar sanções será punido. Isso acabou de sair antes do programa começar. A reportagem é do UOL, mas a entrevista foi da Reuters. Segundo o Alexandre, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. Aí eles podem ser penalizados. E aquela história, Faria Lima já falou que vai cumprir a Magnitsky, e o Dino e o Moraes estão falando que eles não podem. Os banqueiros perceberam que não tem escapatória e o Moraes está fazendo tudo o que lhe resta. Eu avisei isso há algum tempo, que as fichas dele iam acabar. Então, Alexandre, saiba, não há absolutamente nada que você possa fazer para impedir o que está vindo na sua direção. E antes do programa começar, eu recebi, Alexandre, eu sei que você é espectador do Paulo Figueiredo Show, uma reportagem da Reuters que diz que você está muito confiante de que... Eu não estou inventando isso, gente. A reportagem da Reuters diz o seguinte: Alexandre de Moraes está confiante de que o Trump vai voltar atrás nas sanções contra ele, porque não teria um consenso dentro do governo dos Estados Unidos. Eu vou ler a reportagem e comento em seguida. O que eles dizem? O juiz no centro das tensões crescentes entre o Brasil e os Estados Unidos disse a Reuters que conta com uma mudança de postura do presidente Donald Trump para reverter as sanções contra ele, que, segundo afirmou, carecem de consenso dentro do governo norte-americano. Já chego aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intensificou as medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o julgamento de uma suposta trama golpista em 2022. Trump exigiu o fim do processo, que chama de caça às bruxas, ao impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e aplicar sanções financeiras contra Moraes, medidas que estão deixando os bancos brasileiros em alerta. Apesar dos temores de uma crise em espiral nas relações bilaterais, o magistrado manifestou confiança em entrevista na noite de terça-feira, ontem, em seu gabinete em Brasília, de que as sanções serão revertidas por vias diplomáticas ou por uma eventual contestação nos tribunais norte-americanos. Aí, aspas do Alexandre de Moraes. Uma contestação judicial é possível. E ainda não encontrei advogado ou acadêmico, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, que duvide que os tribunais a derrubariam. Ah, meu Deus do céu, o cara acha que os tribunais vão derrubar uma sanção Magnitsky. Eu peço... Câmera 2. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, eu peço uma gentileza. O senhor está dizendo que não encontrou advogado acadêmico, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, que não diga que suas sanções sejam derrubadas no tribunal. Então vamos fazer o seguinte: eu pago $100 mil pros seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei Magnitsky. Eu pago $100 mil do meu bolso, não precisa nem recorrer às contas bloqueadas suas. Se você perder, você renuncia. Mas se você ganhar, eu pago $100 mil de honorários para advogados para você aqui nos Estados Unidos. Se ganhar, eu pago $100 mil de honorário. Sabe quantas sanções Magnitsky foram derrubadas na justiça americana até hoje? Entra aí no Google, faz uma pesquisa no ChatGPT. Eu acho que é um acordo justo. Eu estou botando o meu na reta, você coloca o seu. Você renuncia se não forem derrubadas. Coloque o seu destino
na mão da justiça dos Estados Unidos. Eu não estou nem preocupado em cair na mão de um juiz democrata. Nem preocupado. Senta o dedo, capricha. Esse é o grau da confiança que eu tenho que as sanções Magnitsky montadas contra você são indestrutíveis. Não só são indestrutíveis, como, além do mérito em si, a jurisprudência nos Estados Unidos de não interferência dos tribunais no poder executivo do presidente são gigantescas. Então, tá feito aqui, eu sei que você acompanha o Paulo Figueiredo Show, tá feito aqui o desafio. É por isso que o juiz continua dizendo assim, não, mas neste momento, eu escolhi esperar. Essa é a minha escolha. Eu entro. Entra na justiça. Eu entro. Então entra na justiça. Eu entro. O Brasil virou um episódio do Chapolin. O ministro joga esse blefe e fala assim, não, eu entro. Realmente, ele continua, é uma questão diplomática para o país. A Reuters continua. Não posso inventar essas coisas. Eu juro pra vocês, isso está numa reportagem da Reuters. Eu vou botar o Sueli e Mica, botem lá, por favor, no site do Paulo Figueiredo Show, porque esse negócio é um negócio impagável. Tá na reportagem. Que continua. O impasse com Trump representa o maior teste até agora para o jurista de 56 anos, cujo semblante calvo e físico robusto se tornar... Chamou de gordo careca, não foi eu, foi a Reuters. Tá? Semblante calvo e físico robusto se tornaram símbolos da mais alta corte brasileira, da qual faz parte há 8 anos. Moraes liderou algum dos casos proeminentes, Elon Musk, tá? Aí ele fala o seguinte... Ele afirmou que o cerco dos Estados Unidos às suas finanças pessoais e ao comércio bilateral com o Brasil pouco alterou a sua rotina, que inclui boxe, artes marciais e a leitura de seu novo livro favorito, Leadership, do Henry Kissinger, o último volume do falecido diplomata norte-americano sobre diplomacia do século XX. Aliás, ótimo livro. Pelo menos boa leitura, Alexandre. Moraes declarou confiar que a diplomacia... Eu não consigo ler isso aí. Moraes declarou confiar que a diplomacia restaurará a sua imagem em Washington. Disse ainda que procuradores atribuíram o atual desgaste a uma campanha de aliados do Bolsonaro, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos e é investigado no Brasil por buscar uma intervenção de Trump no caso do pai. Aí o Alexandre mete a seguinte aspa. Uma vez que as informações corretas tenham sido transmitidas, como está sendo feito agora, e a documentação chegue às autoridades norte-americanas, acredito que nem será necessária qualquer ação judicial para reverter as sanções. Acredito que o próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, o presidente, irá revertê-las, afirmou Moraes. Cara, isso é muito fantasioso, e eu já chego lá. Questionado sobre a razão dessa confiança, Moraes disse ter conhecimento de divisões internas no governo americano que retardaram a aplicação das sanções e ainda poderiam miná-las. Dizem eles, houve resistência no Departamento de Estado e grande resistência no Departamento do Tesouro. Declarou, sem detalhar nem explicar como teve mais informações. Aí eu vou ler a resposta brutal do Departamento do Estado do Departamento do Tesouro ao Alexandre. O que diz o Departamento de Estado? Um ex-funcionário disse o seguinte, diz a Reuters, um funcionário do Departamento de Estado com conhecimento do caso disse separadamente a Reuters que as sanções contra Moraes enfrentaram forte oposição de servidores de carreira. Diz aqui, as medidas contra Moraes foram completamente juridicamente inadequadas, diz uma fonte sobre condição de anonimato, acrescentando que os escritórios do OFAC e do Tesouro inicialmente se opuseram, mas foram vencidas. Aí vem um porta-voz do Tesouro, que afirma o seguinte, o Departamento do Tesouro e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, juntamente com toda a administração Trump, estão em total alinhamento de que Alexandre de Moraes cometeu graves abusos de direitos humanos
E continua, em vez de inventar ficção fantasiosa, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Dizem que o Departamento de Estado dos Estados Unidos não respondeu de imediato ao pedido de comentário. E ele continua. Moraes disse que os tribunais brasileiros poderiam punir instituições financeiras nacionais que bloqueassem ou confiscassem ativos. Já falamos sobre isso. Agora eu vou ler para vocês o que foi dito. Em primeiro lugar, aliás, antes de eu ler o que foi dito a mim sobre esse tema, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É claro que existe o Deep State americano. O que é o Deep State? É o que eles estão falando aí na reportagem da Reuters. São os funcionários do Estado profundo. São aqueles funcionários de carreira que estão dentro da administração e que não são nomeados políticos, não são tomadores de decisão. São diplomatas de carreira e por aí vai. Essas são as pessoas que implementaram a ditadura brasileira, primeiro no início ainda sob o governo Trump, com os programas de desinformação, tentaram derrubar o próprio Donald Trump do governo, como aliás estão deixando claras as investigações do FBI e do Departamento de Justiça americano, no caso lá da Rússia, e foram responsáveis. Em 2019, o FBI estava treinando gente do TSE em combate à desinformação. A gente sabe disso. Essas pessoas de fato existem. Mas eu tenho que dizer, como uma pessoa que está lidando com a administração Trump há pelo menos 7 meses, eu nunca enfrentei resistência nenhuma em nenhum departamento. Para dizer a verdade, eu cheguei a estranhar não haver nenhum tipo de resistência em lugar algum. Minto, teve um funcionário, que é uma pessoa que deveria estar envolvida nesse processo, mas foi totalmente escanteada, que falou assim, talvez a gente devesse fazer sanções de visto, mas não devemos fazer sanções magníficas contra o Alexandre, isso seria uma resposta muito dura. Esse cara foi imediatamente escanteado. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a administração Trump. Donald Trump manda e todo mundo obedece. Não tem espaço dentro da administração. Hoje, os funcionários da administração Trump 2.0, todos eles foram vetados pelo gabinete pessoal do Donald Trump. Não há nenhum appointee político, nenhum nomeado político que não tenha sido vetado pelo presidente dos Estados Unidos. Significa que, analisado pelo escritório e visto se é uma pessoa que está disposta a implementar as decisões do presidente. Qualquer tentativa de ir numa outra direção é completamente imada. Eu posso dizer a vocês que no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão, no quarto escalão político, não há nenhuma dúvida da direção que vai ser seguida. Então você que está aqui, por favor, seja um sujeito de bom coração, auxilie com a sua curtida. Eu não lembro se eu dei, aperta de novo, se apagar, você aperta de novo, confirma, comenta aqui no chat, compartilha. A sua curtida é a maior contribuição. É maior do que o dedo do Kid Bengala.